bem-vindos à quinta aula teórica da disciplina TAL 446. Dando continuidade ao assunto, em relação aos equipamentos usados na produção de lácteos concentrados e desidratados, hoje nós vamos abordar os principais métodos de secagem e, em especial, a secagem por atomização, ou spray drying, que é a tecnologia mais empregada na produção de lácteos desidratados. Para podermos entender melhor como a secagem acontece, vamos abordar também alguns princípios básicos de psicrometria, que é a ciência dedicada ao estudo das propriedades do ar úmido. Vamos iniciar essa aula com uma visão geral dos métodos de secagem e, ao contrário do que muitos pensam, nem sempre é necessário aquecer para conseguir remover água da matriz alimentar. Dentre as principais tecnologias de secagem associadas a lácteos, nós temos a secagem em rolo giratório, a liofilização e spray drying. Além da capacidade de produção, gasto de energia e custos com a operação, essas tecnologias elas diferem entre si quanto ao princípio básico de funcionamento. A exemplo, o secador de rolo ele emprega uma superfície aquecida para remover a água de alimentos líquidos como leite. Já a liofilização, ela baseia-se no princípio da sublimação, enquanto que o spray drying utiliza a atomização e uma corrente de ar quente para desidratar a matriz alimentar. Começando pela secagem em tambor ou rolo, este método ele é exclusivamente empregado na secagem de produtos líquidos. No processo, o material a ser seco, no caso o leite, ele é adicionado sobre a superfície de rolos rotativos aquecidos com vapor, como mostrado no esquema à direita. Em contato com a superfície aquecida, o leite ele é prontamente evaporado e uma fina película seca é formada sobre o rolo. À medida que o rolo gira, a película é removida com o auxílio de um raspador e o material desidratado é então moído até a forma de flocos ou pó. O desempenho desse sistema ele depende da espessura da película, da temperatura da superfície, da velocidade de rotação do rolo e do teor de matéria seca do leite. A temperatura relativamente alta da superfície de aquecimento, ela pode desnaturar as proteínas do leite, resultando em um produto com menor solubilidade e uma coloração escura. Por outro lado, este tratamento térmico intensivo, ele aumenta as propriedades de retenção de água do pó. Entre as vantagens da secagem em rolo, podemos citar a capacidade de secar alimentos viscosos que não podem ser facilmente secos com outros métodos. O segundo método que vamos abordar é a liofilização. Trata-se de um tipo especial de desidratação por sublimação ou transformação do gelo do alimento em vapor de água. Para que a sublimação ocorra, a temperatura e a pressão parcial de vapor d'água elas devem ser inferiores às do ponto triplo da água, isto é, 0,0099 graus Celsius e 610 Pascal. Para entendermos melhor como isso acontece, observe o diagrama de fases da água. Para iniciarmos o processo de liofilização, a primeira coisa a ser feita é congelar o alimento a pressão constante. Desta forma, a temperatura do sistema precisa ser reduzida, como indicado pela seta laranja. Em alimentos, um congelamento lento é preferível, pois permite a formação de cristais de gelo maiores que irão formar uma estrutura porosa que facilitará o escape do vapor de água durante a liofilização, assim como a reidratação do produto durante a sua utilização. Uma vez que toda a água está congelada, o segundo passo consiste em reduzir a pressão do sistema por meio de uma bomba de vácuo. A queda na pressão faz com que a água passe para o estado de vapor, como indicado pela seta verde. Na liofilização, a quantidade de água em estado líquido é mínima, o que reduz significativamente as modificações sofridas pelo alimento durante a desidratação. Além disso, a liofilização requer somente o aquecimento suave e, por isso, as características nutritivas e sensoriais do produto final são muito similares às dos alimentos frescos. Contudo, a velocidade de desidratação é muito lenta e os custos do equipamento e da operação são elevadíssimos, o que limita realmente a aplicação dessa técnica na produção de lácteos desidratados. Após a conclusão do processo, o vácuo é geralmente quebrado por meio de um gás inerte, como o nitrogênio, antes de o material ser embalado e selado. Dentre os métodos de secagem citados até aqui, a secagem por atomização ou spray drying é sem dúvidas o mais aplicado para a produção de lácteos desidratados. O equipamento chamado de spray dryer é composto por um aquecedor de ar,
bico atomizador responsável por pulverizar o leite em pequenas gotículas, a câmara ou torre onde a secagem efetivamente acontece e o ciclone. O princípio operacional de um spray dryer é bastante simples e consiste em pulverizar o líquido concentrado em uma corrente de ar quente que irá promover a evaporação da água. As partículas de pó são formadas no interior da câmara dessa secagem e são carreadas pelo ar até o ciclone, onde são separadas e também recolhidas. Para termos uma visão melhor do processo, vamos imaginar a secagem de leite ou soro. Pelo esquema apresentado aqui, à esquerda, nós temos um exaustor responsável por coletar o ar do ambiente. O ar ambiente é succionado pelo exaustor, que passa primeiramente em um condensador para a remoção de água na forma de vapor, e depois segue para o aquecedor, onde tem a sua temperatura elevada entre 160 a 230 graus Celsius. Na sequência, o ar aquecido entra na câmara de secagem pela parte superior do equipamento, próximo ao bico atomizador. Ao mesmo tempo, leite com aproximadamente 50% de sólidos ou soro de leite com aproximadamente 60% é injetado na câmara de secagem por meio do bico atomizador. Ao passar pelo atomizador, o leite ou soro é transformado em pequenas gotículas, como uma névoa. Essas gotículas entram em contato direto com o ar aquecido e a evaporação acontece de forma quase que instantânea no interior dessa câmara. Dessa forma, pequenas partículas de pó são formadas e, por serem muito leves, são carreadas pelo ar quente até a parte inferior da câmara e depois até o ciclone, passando pela tubulação representada em amarelo. No interior do ciclone, o ar vai perdendo velocidade e as partículas de pó vão se depositando na parte inferior do ciclone, onde são recolhidas e depois embaladas. Note que o ciclone, o ar sai pela parte superior e com uma temperatura inferior àquela que entrou no sistema. Nesse caso, o ar de saída pode ter uma temperatura entre 70 a 90 graus Celsius. Mas, se vamos secar, por que precisamos pré-concentrar o leite ou o soro até um teor de sólidos acima de 50%? A resposta para essa pergunta encontra-se na tabela a seguir. No caso da secagem de soro de leite, à medida que o teor de sólidos no soro é aumentado, a quantidade de energia necessária para produzir 1 kg de pó vai reduzindo. Se, por exemplo, um soro com 5% de sólidos for desidratado em spray dryer, iremos consumir aproximadamente 12.000 kcal para produzir 1 kg de pó. Por outro lado, se concentrarmos o soro até 70% de sólidos antes da secagem, serão necessários quase 300 kcal por quilo de soro em pó, ou seja, 4 vezes menos energia. No entanto, temos que levar em consideração o seguinte ponto. À medida que concentramos o leite ou o soro, o fluido vai ganhando viscosidade e quanto mais viscoso, mais difícil será a passagem através do bico atomizador. Desta forma, precisa haver um balanço entre a viscosidade do produto a ser seco e o gasto de energia, para que o processo de secagem possa ocorrer de forma eficiente. Do contrário, o produto pode ser de difícil bombeamento e entupir o bico atomizador, o que vai comprometer a operação do equipamento. Falando em bico atomizador, vamos entender melhor esse dispositivo e qual a sua importância no processo de secagem. Em linhas gerais, o bico atomizador é o dispositivo responsável por converter o fluxo de leite ou soro concentrado em um spray com pequenas gotículas. No entanto, o mecanismo de operação de um bico atomizador varia de acordo com o seu projeto, como iremos ver mais à frente. O objetivo da atomização ou pulverização é aumentar substancialmente a área de superfície do fluido que será concentrado. A atomização, ela converte o fluido em gotículas com diâmetros que podem variar entre 5 a 200 micrômetros. Se atomizarmos 1 litro de leite, isso levará à formação de mais de 10 elevado a 9 gotículas. Em outras palavras, 1 litro de leite com área superficial de aproximadamente 0,05 metros quadrados, tem sua área aumentada para aproximadamente 70 metros quadrados com a atomização. Mas, por que precisamos aumentar a área superficial do leite ou do soro para secar? Novamente, quem responde essa pergunta é Fourier. Lembre-se que a taxa de transferência de calor
depende da área de troca, e assim, quanto maior a área, mais intensa é a troca de calor entre o ar aquecido e o leite ou o soro. Considerando que no processo de secagem nós precisamos remover uma grande quantidade de água do leite ou soro, caso esses fluidos não fossem convertidos em gotículas, o processo poderia ser demorado e consumir uma elevada quantidade de energia. Lembrem-se da nossa aula de número 2. Quanto maior a temperatura e o tempo de aquecimento, maior será o efeito térmico sobre os constituintes do leite. Em outras palavras, a atomização ajuda a reduzir os danos térmicos sofridos pelos constituintes lácteos durante a secagem, além de reduzir consideravelmente o consumo de energia. Como dizemos anteriormente, a atomização pode produzir gotículas que variam entre 5 a 200 micrômetros de diâmetro, o que é uma variação relativamente grande. Mas por que essa variação acontece? O diâmetro das gotículas formadas dependem de vários fatores, e entre eles nós podemos citar a velocidade do fluido durante a atomização, a sua viscosidade e a vazão empregada. Se aumentarmos a vazão e a viscosidade do fluido concentrado que passa pelo atomizador, nós iremos promover a formação de gotículas maiores. Por outro lado, se aumentarmos a velocidade do fluido no interior do atomizador, tendemos a produzir gotas menores. Evidentemente, o tipo de atomizador e o seu modo de operação também terão relação com o tamanho das gotículas formadas. Os atomizadores podem ter configurações diferentes, o que tem relação direta com seu modo de operação e com o tamanho das gotículas produzidas. Os principais tipos de atomizadores são o rotativo de pressão e o pneumático. O atomizador rotativo ele consiste em um disco horizontal com ou sem aletas radiais, que podem ser retas ou curvas. Esse tipo de atomizador é acionado por ar comprimido ou por motor elétrico. O líquido ele entra no dispositivo centralmente e então flui radialmente para fora, em direção à borda do disco, na forma de uma fina película de líquido, a qual é dispersa em pequenas gotas individuais. Ao controlar a vazão do líquido e a velocidade do rotor, o tamanho da gota pode ser modulado. De fato, o uso de uma velocidade mais alta pode levar a gotas menores, que são mais fáceis de secar devido ao aumento das taxas de evaporação. Os atomizadores de bico de pressão são constituídos por um canal central com diâmetro decrescente através da qual a alimentação de líquido é descarregada. À medida que o canal vai se tornando mais estreito, o líquido aumenta a sua pressão até chegar ao orifício de saída, onde perde pressão rapidamente e o jato de líquido é fragmentado em gotículas, formando um spray cônico. O spray é criado pela conversão da energia de pressão em energia cinética, conforme o líquido passa ao orifício a aproximadamente 200 bar. O tamanho dos dois componentes do orifício e a pressão de operação irão determinar a capacidade do bico e o tamanho da gota dentro do spray. Já os atomizadores pneumáticos são constituídos por um tubo com uma dupla entrada de ar ou de líquido. A alimentação de líquido pode ser misturada com ar dentro ou fora do corpo do bico. Com bicos pneumáticos, a corrente de alimentação de líquido é quebrada em gotículas ao entrar em contato com o segundo fluido, que geralmente é ar comprimido, e assim o spray surge da energia cinética do ar na faixa de 1 a 3 kPa. Esses dispositivos são altamente flexíveis e permitem a manipulação do diâmetro da gota no spray, variando a razão gás-líquido. Os atomizadores pneumáticos são frequentemente empregados em sistemas de secagem por spray em escala piloto. Também é possível manter a distribuição do tamanho das gotas ao alterar a taxa de fluxo do ar comprimido. Cada tipo de atomizador opera em condições específicas e, por isso, no planejamento de um sistema de secagem, os positivos e negativos de cada modelo precisam ser levados em consideração. Os atomizadores rotativos, por exemplo, permitem altas taxas de alimentação e são mais apropriados para uma produção em escala industrial. No entanto, como o líquido é dispersado de forma radial, como numa chuva, esse tipo de atomizador deve ser empregado em câmaras de secagem com diâmetros maiores. Do contrário, o líquido pode molhar as paredes da câmara durante a atomização, o que irá comprometer o processo como um todo. Já os atomizadores de pressão formam um spray cônico e, dessa maneira, câmaras de secagem com menor diâmetro podem ser empregadas. Apesar do baixo preço desses dispositivos, eles operam em uma taxa de alimentação menor
quando comparado aos atomizadores rotativos. Além disso, a atomização de líquidos viscosos não é aconselhado para este tipo de dispositivo. Os atomizadores pneumáticos, por sua vez, apresentam um melhor controle no tamanho das partículas e permite a pulverização de líquidos com alta viscosidade. No entanto, o alto custo de operação, associado à necessidade de ar comprimido, faz com que esse tipo de dispositivo seja ideal para pequenas produções, como em escala laboratorial, por exemplo. Além do bico atomizador, outro acessório de extrema importância em spray dryers é o ciclone. Como dissemos anteriormente, as partículas de pó formadas no interior da câmara de secagem são carreadas pelo ar e precisam ser separadas e coletadas. Assim, a função básica do ciclone é acelerar a sedimentação das partículas que estão dispersas no ar de secagem. Se voltarmos à lei de Stokes, a velocidade com que uma partícula dispersa no ar depende do seu diâmetro, da sua densidade e das propriedades do ar, como densidade e viscosidade. Como bem sabemos, as partículas do leite em pó apresentam um diâmetro reduzido e, pela equação de Stokes, nós podemos inferir que a velocidade de sedimentação é baixa. Isso, na prática, significa que se não tivermos um ciclone, precisaríamos de uma área muito grande para conseguirmos separar as partículas de pó do ar pela ação da gravidade. O ciclone ele é formado por uma câmara cilíndrica vertical onde o ar que contém as partículas entra tangencialmente pela parte superior e circula em espiral. Sobre as partículas, criam-se forças centrífugas, que se somam às forças gravitacionais para acelerar a velocidade de sedimentação. O projeto de um ciclone deve considerar um percurso suficientemente longo para permitir a separação de partículas de diâmetro igual ou superior a 10 micrômetros. Caso as partículas de pó tenham um diâmetro muito inferior a 10 micrômetros, ou ainda as dimensões do ciclone forem mal projetadas, a sedimentação do pó será ineficiente e partículas de pó podem deixar o equipamento juntamente com o ar de saída. Isso pode se tornar um grande problema para a indústria, como podemos observar na fotografia à esquerda. Nessa imagem, o telhado de uma fábrica ficou recoberto por leite em pó, devido à ineficiente separação do pó do ar de saída. No início dessa videoaula, mostramos outras tecnologias que podem ser utilizadas na produção de lácteos desidratados, como o secador de rolo e o liofilizador. Mas, por que o spray dry ainda é a tecnologia mais difundida na indústria de laticínios? Além da redução no volume e do peso, que reduzem no consumo de material de embalagem e facilita o transporte, a secagem por spray dryer é uma das tecnologias mais econômicas do ponto de vista energético. Apesar do que muitos pensam, durante o processo de secagem não ocorre um superaquecimento do material, apesar das altas temperaturas utilizadas durante o processo, o que permite a secagem de alimentos termossensíveis. Somado a isso, nós temos um processo contínuo e as características do pó podem ser moduladas de acordo com as condições de secagem, podendo originar alimentos de consumo direto ou ainda ingredientes que podem ser empregados na fabricação de diversos produtos alimentícios. Anteriormente, dissemos que spray drying pode ser utilizado na secagem de produtos termossensíveis. Mas, como isso pode acontecer se usamos ar com temperaturas superiores a 200 graus Celsius? Parece não fazer sentido, mas durante a evaporação, as gotículas de leite atingem uma temperatura em torno de 45 graus Celsius por poucos segundos. Isso justifica porque podemos secar compostos sensíveis a tratamentos térmicos. Se pudermos congelar o momento em que as gotículas de leite entram em contato com o ar quente, o que veríamos está representado na imagem à direita. Pelo esquema, teríamos gotículas envoltas por uma camada de ar com baixa temperatura, aproximadamente os 45 graus Celsius, e elevada umidade relativa, próxima a 100%. Essas gotículas ficam dispersas no ar aquecido e que apresenta uma temperatura aproximada de 200 graus Celsius e uma umidade relativa baixa, de 0,1%. Se fosse possível parar esse instante, o que notaríamos é que as gotículas de leite recebem calor do ar de secagem e usam esse calor para converter água líquida em vapor. Em outras palavras, nós podemos dizer que o ar de secagem
transfere energia na forma de calor para o leite, enquanto que o leite transfere massa na forma de vapor para o ar de secagem. Ok, entendemos como acontece a secagem, mas ainda não respondemos por que as gotículas de leite não são superaquecidas durante esse processo. Essa resposta é um pouco mais complexa e para que possamos chegar nela, precisaremos entender alguns princípios básicos de psicrometria. Vamos lá! O que é essa tal de psicrometria? Nada mais é do que a ciência que estuda as propriedades do ar úmido, como umidade, temperatura, volume e energia. De forma bem simples, podemos imaginar que o ar atmosférico é uma mistura de gases não condensáveis e vapor. Assim, conclui-se que a massa de ar úmido é a soma da massa de ar seco e a massa de vapor dispersa nesse ar. Para podermos definir algumas formas de estimar a umidade presente no ar, nós vamos imaginar o seguinte experimento. Um Erlenmeyer foi parcialmente preenchido com água destilada, fechado hermeticamente e deixado em repouso em um ambiente a 20 graus Celsius. Em um primeiro momento, a água em estado líquido ela tende a evaporar para entrar em equilíbrio com o ar. O vapor de água formado faz uma pressão sobre as paredes do Erlenmeyer, que chamaremos de pressão parcial de vapor ou PV. Com o tempo, a água evapora ao seu máximo até chegar a um estágio de saturação, ou seja, em uma condição em que o ar não é mais capaz de conter o vapor de água. Também podemos dizer que nessa condição nós chegamos em um equilíbrio termodinâmico e a quantidade de água que evapora é a mesma da quantidade que condensa. Assim, dentro do Erlenmeyer, teremos o máximo de vapor possível que o ar pode conter, e esse vapor exercerá uma pressão sobre as paredes do frasco, que chamaremos de pressão de saturação, ou PS. A partir desse experimento, podemos definir diferentes maneiras de expressar a quantidade de água ou umidade presente no ar. A primeira delas é a umidade absoluta. A umidade absoluta, ou HA, é a relação entre a massa de vapor e a massa de ar seco, ou seja, quando dizemos que há 10 gramas de vapor em 1 kg de ar seco, estamos falando de umidade absoluta. Assim, no início do experimento, nós temos a umidade absoluta de 10 gramas de vapor por quilo de ar seco. Por outro lado, a umidade de saturação, ou HS, diz respeito à massa máxima de vapor que o ar é capaz de suportar a temperatura e pressão constantes. Por exemplo, podemos dizer que a umidade de saturação do ar a 20 graus Celsius é de 15 gramas de vapor por quilo de ar seco. No nosso experimento, após o vapor atingir a pressão de saturação, nós temos no interior do frasco uma umidade de saturação de 15 gramas de vapor por quilo de ar seco. Também podemos falar em umidade relativa, e essa é expressa como a relação entre a umidade absoluta e a umidade de saturação. Também podemos entender umidade relativa como a relação entre a massa de vapor do ar seco e a massa máxima de vapor que esse mesmo ar seco pode suportar. No caso do nosso experimento, no frasco onde a umidade absoluta era de 10 gramas de vapor por quilo de ar seco, a umidade relativa é de 67%, ou seja, 10 gramas dividido por 15 gramas vezes 100. Quando a água atinge o seu equilíbrio termodinâmico e alcança a umidade de saturação, nós podemos afirmar que a umidade relativa no interior do frasco é de 100%. HA é igual a taxa de evaporação maior que taxa de condensação. HS é igual a taxa de evaporação, que é igual à taxa de condensação. Note que em todo momento definimos a umidade em condições de temperatura constante. Isso porque a pressão de vapor varia em função da temperatura. A 20 graus, a pressão de vapor em um recipiente é de 17,5 milímetros de mercúrio. Se a temperatura for aumentada para 50 graus Celsius, a pressão de vapor será de 92,5 milímetros de mercúrio. Assim, quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor. Como foi dito anteriormente, a pressão de vapor pode ser entendida como a pressão que o vapor de água exerce sobre as paredes do frasco. Assim, nós podemos inferir que quanto maior a pressão de vapor, maior a quantidade de vapor presente nesse ar.
Em outras palavras, nós podemos dizer que quanto maior a temperatura, maior será a umidade absoluta do ar. Em outras palavras, se aumentamos a temperatura, o ar será capaz de carrear mais água na forma de vapor. Como em processos de secagem em spray dryer queremos remover água na forma de vapor do alimento, essa propriedade do ar úmido nos ajuda a entender por que usamos temperaturas tão elevadas para fazer a secagem do leite. Como dissemos, quanto maior a temperatura do ar de secagem, maior será a sua capacidade de carrear vapor de água. Isso significa que nós poderemos remover mais água do leite usando um menor volume de ar, caso este esteja em temperaturas elevadas. Agora, falando das propriedades de temperatura do ar úmido, temos dois tipos de temperatura. Uma que chamamos de temperatura de bulbo seco e a outra que conhecemos como temperatura de bulbo úmido ou molhado. A temperatura de bulbo seco é aquela que medimos em nosso dia a dia, com o termômetro. Imagine que coloquemos um termômetro em uma corrente de ar quente. A temperatura registrada é a temperatura de bulbo seco. Agora, imagine que nesse mesmo termômetro iremos enrolar em seu bulbo um tecido embebido com água. Ao colocar esse termômetro na corrente de ar quente, ele irá registrar uma temperatura que chamamos de temperatura de bulbo úmido. O que é mais interessante é que a temperatura registrada pelo bulbo úmido é inferior àquela registrada pelo bulbo seco. Mas por que isso acontece? No caso do bulbo úmido, a água utiliza energia térmica do ar para evaporar, o chamado calor latente, como vocês já viram na aula de evaporadores. Assim, durante a evaporação, as moléculas de maior energia evaporam e a temperatura do líquido diminui. Isso explica por que a temperatura do bulbo úmido será menor que a do bulbo seco. Mas, como isso responde à nossa pergunta inicial, por que as gotículas de leite não são superaquecidas durante a secagem se usamos o ar com temperaturas superiores a 200 graus Celsius? Voltando ao esquema do momento da secagem, nós podemos imaginar que as gotículas de leite apresentam água líquida na sua superfície. Assim, durante as primeiras etapas da secagem, enquanto houver água líquida na superfície evaporando, essas gotículas irão atingir a chamada temperatura de bulbo úmido. Em outras palavras, a água irá utilizar a energia térmica para evaporar, promovendo o resfriamento da gotícula, que atingirá temperaturas próximas a 45 graus Celsius. À medida que o processo de secagem ocorre, a gotícula de leite vai sendo desidratada e o ar de secagem vai ficando cada vez mais frio e úmido. Uma vez que a partícula do leite em pó não apresenta mais água livre em sua superfície, esta começa a se aquecer gradativamente por estar em contato com o ar de saída. O processo precisa ser otimizado, de forma que o leite em pó seja recolhido rapidamente, para que não ocorra o superaquecimento na saída do spray dryer. Agora que temos uma noção das propriedades do ar úmido, nós podemos compilar todas essas propriedades em um único diagrama, que é chamado de carta psicrométrica. Existem diferentes tipos de cartas psicrométricas e estas podem apresentar diferentes graus de informação. Aqui apresentamos um exemplo de carta mais simplificada, onde temos no eixo horizontal a temperatura de bulbo seco e no eixo vertical a umidade absoluta do ar. No interior da carta, observamos linhas curvas, que representam a umidade relativa do ar, e linhas diagonais, que permitem a leitura da temperatura de bulbo úmido. Para ficar mais fácil, olhe no esquema de carta à esquerda e veja o ponto no interior da carta. Esse ponto representa as condições de um ar úmido e podemos saber sua temperatura de bulbo seco, seguindo a seta azul. Para conhecermos a temperatura de bulbo úmido, basta seguir a seta amarela, e para saber a umidade absoluta, nós devemos seguir a seta verde. A linha vermelha indica a umidade relativa deste ar. Vamos entender melhor com esse exemplo. Qual a umidade absoluta do ar, possuindo umidade relativa de 50% e uma temperatura de bulbo seco de 40 graus Celsius? Primeiro, vamos identificar a linha da umidade relativa a 50%. Agora, vamos identificar a linha de bulbo seco a 40 graus Celsius. Para saber a umidade absoluta, basta acompanhar a seta verde. Assim,
A umidade absoluta desse ar é de aproximadamente 23 gramas de vapor por quilo de ar seco. Para esse mesmo exemplo, qual a temperatura de bulbo úmido? Para chegar a essa resposta, basta seguir a seta amarela. A temperatura de bulbo úmido é de 30 graus Celsius. Vamos complicar um pouco mais? Determine a mudança na umidade relativa de um ar com uma temperatura de bulbo úmido de 25 graus Celsius, aquecido desde uma temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius até uma temperatura de bulbo seco de 50 graus Celsius. Para resolver esse problema, primeiro vamos identificar a linha de temperatura de bulbo úmido, de 25 graus Celsius. Agora, a linha de bulbo seco a 30 graus Celsius. Note que nessa condição, a umidade relativa do ar é de aproximadamente 70% e a umidade absoluta de aproximadamente 18 gramas de vapor por quilo de ar seco. Vamos para uma segunda condição, ou seja, o ar deve atingir uma temperatura de bulbo seco de 50 graus Celsius. Assim, traçamos uma nova linha vertical, mas para acharmos o novo ponto no gráfico, nós precisamos de pelo menos duas informações sobre o ar. A primeira delas já temos, que é a temperatura, mas nos falta uma outra. Quando aquecemos o ar ou quando aumentamos a temperatura de bulbo seco, sua temperatura de bulbo úmido varia e sua umidade relativa também. Porém, uma propriedade permanece constante, a umidade absoluta. No processo descrito pelo exemplo, o ar não recebe e nem perde água. Logo, sua umidade absoluta é constante, independente das condições de temperatura. Assim, nós temos duas informações para a nossa nova condição. Temperatura de bulbo seco igual a 50 graus Celsius e umidade absoluta de 18 gramas de vapor por quilo de ar seco. A partir destas informações, conseguimos achar o novo ponto no gráfico. Agora, traçando a nova linha de umidade, nós temos uma nova condição. O ar apresenta umidade relativa próxima a 25%. Assim, saímos de uma condição onde o ar apresenta 70% de umidade relativa e chegamos em uma condição onde a umidade relativa é de 25%. Agora, veja esse segundo exemplo. Ar a 50 graus Celsius e 20% de umidade é resfriado a 20 graus Celsius. Qual a temperatura de bulbo úmido após o resfriamento? Primeiro, nós vamos marcar a primeira condição na carta, ou seja, 50 graus Celsius de bulbo seco e 20% de umidade relativa. Note que toda vez que dissermos somente temperatura, estamos nos referindo à temperatura de bulbo seco, ok? Da mesma forma, quando falarmos somente de umidade, estamos falando a umidade relativa. Agora, nós vamos marcar a segunda condição, ou seja, temperatura de bulbo seco, igual a 20 graus Celsius. Se acompanharmos a linha diagonal amarela, verificamos que a temperatura de bulbo úmido é também 20 graus Celsius. Mas, o que podemos observar após o resfriamento? Se olharmos com atenção a carta, toda vez que a temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido são iguais, a umidade relativa do ar é de 100%. Nessa condição, nós dissemos que o ar entra saturado ou que ele carrega o máximo de vapor de água possível. Assim, nesse momento, o vapor de água pode condensar em pequenas gotículas, como no orvalho, como vemos pela manhã em dias mais frios. Logo, dizemos que o ar atingiu o ponto de orvalho, que nada mais é que a temperatura no qual o vapor de água do ar passa para o estado líquido em pequenas gotas. Na prática, se as condições de secagem não forem bem reguladas, o ar de secagem pode atingir o ponto de orvalho no interior do spray dryer, e então as gotas de água vão se formar nas paredes do equipamento. Por esse motivo, as condições de secagem elas precisam ser bem definidas para que a secagem ocorra de forma eficiente. A carta psicrométrica pode ser uma grande aliada para ajudar na definição dos parâmetros de operação dos spray dryers industriais. Para saber mais, consulte a literatura sugerida e até a nossa próxima aula.